Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Camila. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as técnicas de aquarela, também vou mostrar como aplicar essas técnicas e também quero mostrar como aplicar a aquarela de forma que ela fique mais uniforme e sem manchas. Quando a gente está começando a usar aquarela, às vezes é complicado, porque é uma queixa que muita gente tem. Eu tinha quando eu comecei a usar aquarela, que a minha aquarela ficava com várias manchas indesejadas, eu não conseguia aplicar a tinta de uma maneira uniforme. Mas não se preocupa, você não está sozinho, é uma coisa normal de acontecer. Mesmo para quem já utiliza aquarela, pode acontecer do desenho ficar com umas manchas indesejadas. Mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês a entender melhor o segredo por trás da aplicação da aquarela. Esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que eu tô fazendo aqui no meu canal sobre introdução à aquarela para iniciantes. Eu já soltei alguns vídeos, eu vou deixar aqui na descrição e também linkado aqui nos cards. Então se você ainda não assistiu os outros vídeos que já saíram antes desse, vai lá, assiste, depois volta para esse vídeo. E é um processo que eu aconselho que vocês assistam desde o primeiro vídeo, desde o começo, para vocês não pularem nenhuma etapa e ficar tudo amarradinho, tudo certinho, para quando a gente chegar no final dessa playlist, vocês já vão estar aí craque na aquarela. Então eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né, e acionar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, vocês vão receber essa notificação e não vão perder mais nada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e curta esse vídeo também de uma vez para você não esquecer. Então, bora pro vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês as 3 técnicas de pintura com aquarela mais utilizadas. A primeira é a técnica úmida. Nessa técnica a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai umedecer o papel com água limpa, pega o pincel e vai umedecendo a área que você quer pintar. Essa técnica é muito usada para você pintar fundo, céu ou pintar pele também, porque vai deixar um aspecto bem mais lisinho na pintura, bem mais homogêneo, porque a aquarela vai se espalhar com muito mais facilidade aqui. A técnica úmido sobre seco nada mais é do que eu usar o papel seco e aplicar aqui o pincel umedecido e também com a tinta, né, que está diluída em água. Essa técnica é indicada para quando você quer pintar áreas menores, não muito extensas, ou quando você quer fazer algum detalhe, como alguma linha bem fininha, porque dessa maneira aqui, com esse tipo de pintura, as bordas ficam mais delimitadas, a tinta não se expande tanto no papel, porque o papel, né, tá seco, então é ótimo para fazer algum detalhe, alguma coisa que você não quer que a tinta se expanda tanto. Mas se você for pintar uma área muito grande, já fica complicado, porque vai secar mais rápido e aí pode causar manchas indesejadas na sua pintura. A técnica mista é como se fosse a mistura das duas técnicas e ela é muito usada quando você quer fazer um degradê. Por exemplo, eu venho aqui, o papel estava seco, venho com o pincel úmido, né, com a tinta, e pinto ali uma área, depois eu vou umedecer o meu pincel, vou dar uma lavada nele, na verdade, posso até tirar um pouco do excesso de água e vir puxando essa tinta, de forma que a gente vai conseguir fazer um degradê. Essa técnica aqui, como eu falei, pode ser utilizada para quando você quer fazer um efeito de luz e sombra num objeto ou numa pintura de um retrato, e aí você quer fazer essa transição mais suave da parte mais escura para a parte mais clara. Daí você consegue esse efeito assim de que tá clareando suavemente a cor.
no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre as propriedades da aquarela para vocês. Eu já comentei sobre isso, já falei que a aquarela é translúcida, né? Ou seja, ela é uma tinta transparente. Isso significa que a gente vai conseguir ver a cor do papel por baixo. Então por isso que não funciona muito você pintar em papéis muito escuros, papéis coloridos. O ideal é que o papel seja branco mesmo. Já que a aquarela é transparente, a gente vai trabalhar construindo camadas. Essa pintura vai ficando mais escura, com a cor mais vibrante ou mais concentrada. E por isso que a gente tem que começar sempre com uma camada mais diluída, mais clarinha, para ir dando profundidade para essa pintura ao longo do processo. E não funciona também você querer colocar uma tinta clara sobre uma tinta escura. Como por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pintar aqui com um azul mais escuro. Eu pintei aqui de azul e aí eu vou tentar passar um laranja por cima. Primeiro que provavelmente vai ficar meio esverdeado e não vai ficar tão legal. Olha, tá vendo? Eu tentei passar essa cor mais clara de um alaranjado por cima do azul e não dá muito certo. Mas se eu pegar um vermelho que é mais escuro que esse amarelo que eu fiz, vai dar super certo. Ele se sobrepõe ao amarelo. Então essa é uma noção que a gente já tem que ter para quando for fazer as nossas pinturas. Sempre começar das cores mais claras e mais diluídas, para depois escurecer. Se você fosse pintar alguma coisa toda de azul, aí você ia começar com o azul mais diluído, né? Depois construindo camadas com o azul mais concentrado, ou uma cor similar, um roxo, alguma coisa para fazer ali as sombras, que ia funcionar muito bem. Mas se você querer colocar uma cor muito clara, que não tem nada a ver com aquela cor de baixo, não funciona. E essa técnica, né, de começar com as cores mais claras, mais diluídas, por exemplo, como eu fiz aqui nessa laranja, eu pintei com uma corzinha mais clara e esperei secar um pouquinho e agora eu venho fazendo a sombra. Eu venho com laranja mais concentrado para fazer as sombras. Eu esperei secar aquela segunda camada que eu fiz. Depois que você aplica a primeira, as camadas seguintes, o ideal é que elas sejam mais concentradas, tenham menos água para evitar de causar mancha no desenho. Então eu vou vir aqui com um pincel bem mais seco, com uma tinta bem mais concentrada, até para eu conseguir fazer uma sombra com uma cor mais viva, mais vibrante, né? Porque essa é a intenção. E não se preocupe se você às vezes achar que tá ficando muito escuro, é que a aquarela quando seca, ela fica um pouco mais clara. E aqui eu posso vir com um pincel limpo e úmido só, não muito encharcado de água. Tentar puxar essas bordinhas aqui para fazer um degradê, fazer um efeito de esfumado. Mas basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar que a aplicação da aquarela, ela precisa começar do mais diluído e ir gradualmente mais concentrado, mais vibrante, para que a gente consiga um efeito legal. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem aplicar uma aguada ou camada de maneira a ficar uniforme. Isso daqui você pode usar quando você for pintar um fundo, o céu, alguma superfície que você queira que fique com o mesmo tom, que seque por igual, sabe? Fique bem lisinha mesmo, bem certinha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é umedecer a folha. Se você for fazer isso numa superfície maior, o ideal é usar um pincel maior que esse que eu tô usando. Preparei aqui, é importante também você preparar bastante mistura de tinta para você não ter que parar enquanto você está pintando, para poder fazer a mistura, que isso vai deixar a tinta no papel secar. E aí a gente começa a aplicar. E agora a gente tem que esperar secar. Olha, depois de seco, ficou assim a pintura do fundo, né, que eu fiz todo de verde. Ficou bem lisinho, assim, deu uma manchinha aqui, perto
lugar onde eu tinha colado. Provavelmente foi porque eu voltei com o pincel aqui muito molhado. As manchas geralmente acontecem quando tem diferença de quantidade de água. Essa área aqui devia estar com menos água, e essa outra área que eu vim com o pincel depois com um pouco mais de tinta, ela devia estar com mais água. Então acontece isso de dar essa diferença. Ou então pode ser porque essa área estava mais seca e essa molhada, aí dá essa manchinha, entendeu? Mas fora isso, é normal acontecerem manchas, principalmente quando a gente está começando. E eu vou fazer um vídeo falando só como você pode evitar essas manchas indesejadas na aquarela. Agora eu vou fazer o degradê com duas cores, o processo é o mesmo, eu vou umedecer a folha e vou começar lá de cima com uma cor e aqui embaixo vou terminar com outra. Deu uma manchadinha aqui no papel porque eu coloquei minha mão suja, mas isso não vai interferir no resultado da nossa pintura não. Aí eu vou começando aqui de cima com o rosa. O interessante é, tá vendo essa parte que fica essa gota? É a gente continuar dela, para evitar que fique manchado, algo do tipo. A partir daqui, eu posso simplesmente limpar um pouco o pincel, trazer essa cor, somente utilizando a cor do papel. Eu não peguei mais tinta no pincel, vou trazendo ele aqui para baixo. E agora eu vou começar a passar o amarelo. E o amarelo vai encontrando com o rosa, desse jeito. Assim ficou o nosso degradê. Tá vendo que ficou bem suave a transição dessa tinta para essa. Eu vou mostrar um outro degradê aqui que deu errado, que eu tentei fazer. Só para mostrar para vocês essa área aqui de mancha, tá vendo? Isso acontece porque essa parte do amarelo tava com mais água do que essa parte aqui do rosa. Então, conforme ele foi secando, ele foi, tipo, penetrando na parte do rosa, porque ele tava com mais água, então a água foi escorrendo para essa parte mais densa. Essa diferença de densidade, de quantidade de água, é a causa principal das manchas na aquarela. É uma coisa que acontece com todo mundo, mas principalmente as pessoas que estão começando reclamam muito dessas manchas que acontecem. Então, conforme a gente vai praticando, vai tendo mais noção, a gente começa a dosar melhor a quantidade de água. E como eu falei para vocês, o ideal é começar, né, umedecer toda a folha, começar aqui passando a tinta mais concentrada e depois ir espalhando com o pincel mais limpo. Mas esse pincel você tem que secar ele antes de trazer ele pra cá, não pode trazer ele com muita água, senão ele vai colocar aqui, vai parecer que tá se diluindo, tá ficando bonito. Mas se essa outra parte tiver com pouca água, vai acontecer essas manchinhas aqui. Então, quis trazer aqui esse erro, porque é errando que a gente aprende. Então, acho que ficou bem interessante, assim, ficou bem didático pra mostrar pra vocês a diferença de um pro outro. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo da série. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!